Meus irmãos, nós temos hoje uma das paraxás que me chama extremamente a atenção. E essa paraxá, especificamente, ela me fala muito ao meu coração. E é algo de especial que nós temos nessa paraxá. Como todas as outras, nós temos lições especiais, mas essa fala diretamente aos nossos corações. Nós estamos, nesse ano, procurando trabalhar, antes desse congresso, a restauração do indivíduo, a restauração das nossas emoções, a restauração de nós mesmos como indivíduos, na presença do Eterno. E essa paraxá nos fala exatamente desses aspectos. E nos traz aspectos tão importantes que nós gostaríamos de pensar aqui dentro dela, Shlash Leha, e nós poderíamos pensar que ela seria envia, mas eu gostei muito mais da tradução. Se você pega a Bíblia do David Stern, que é traduzida por ele vai traduzir Shlash Leha como envia por ti. Só no título da paraxá já começamos a entender algumas lições muito importantes. Temos nessa paraxá algo que nos fala tão de perto que eu gostaria de começar essa paraxá pelo final dela. Como num filme, eu gostaria de contar o final do filme primeiro. Então, nós vamos ver aqui esse final do filme. E para que nós possamos entender esse final do filme, nós demos um título a essa paraxá, que nos fala ao coração, vencendo as batalhas, e se o Senhor se agradar de nós, podemos. Isso é exatamente o bordão que eu gostaria de pensar nele, que calou ao meu coração profundamente quando estava preparando essa paraxá, que exatamente Caleb é quem fala essa frase. Se o Senhor se agradar de nós, como pão nós podemos comê-los. Como se come um pãozinho, eu posso derrotar esses inimigos que vocês estão com medo dele. Então, nós gostaríamos de pensar algo. E nós pensamos nesse aspecto porque que nós, homens, usamos. Sabiam que as mulheres também, se quiserem usar um lenço de oração, podem usar também? Não tem nenhum problema. Se quiserem lembrar também do Tzitzit, também podem, se assim desejar. E é exatamente nessa paraxá que nós aprendemos por que se usa talit. E eu gostaria de começar exatamente essa paraxá pensando por que o Eterno nos pede para usar um talit. Abra sua Taná em Números 15, 38 a 40. Vamos acompanhar aqui a leitura desse trecho. Deu um tempinho, você já abriu, então nós podemos fazer a leitura juntos. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si franjas na borda das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-los-eis nas franjas para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vista, como antes o fazíeis, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os observeis e sejais santos para com o vosso Deus. Sabia que esse pedacinho de pano aqui tem um significado? E nós vamos pensar aqui as bordas desses panos em 4 cantos, né? 4 cantinhos. Exatamente porque
ele pode ser usado no norte, sul, no leste, no oeste, em todo lugar onde estiver na terra, você pode falar daquilo que ele está nos falando. E o que ele quer nos dizer? No próprio texto, o Eterno é quem diz para que ele quer realmente que nós utilizemos. Ele fala de algo aqui muito interessante, que ele fala que vos lembreis e observeis. Lembrar e fazer. Não é simplesmente para lembrar, ficar aqui na cabeça, mas da cabeça tem que passar para as mãos, tem que passar para as realizações. E se nós queremos lembrar de alguma coisa, de alguma lição, para ela ser útil para as nossas vidas, ela tem que passar para a ação. Samuel Falcão, num livrinho dele muito interessante, um autor cristão, ele diz o seguinte, que oração sem ação é tapiação. Então, se a gente ora, pede ao Eterno e quer mudanças nas nossas vidas, mas nós não agimos na direção das mudanças, nós queremos primeiro enrolar a nós mesmos, tapiar a nós mesmos. Precisamos de agir. E tem um outro texto que ele nos fala para lembrar e guardar. Quem lembra desse outro texto? Lembra-te do sábado para o santificar. Lembrar e guardar. Por que nós acendemos duas luzes? No sabate, exatamente tem que lembrar e guardar. Cada semana do ano eu preciso de lembrar e guardar o quê? Que eu sou criatura, que eu não sou vindo macaco, que eu não quero simplesmente estou aqui nesse mundo como um joguete, como algo que foi colocado aqui para ser um vaso colocado ali no canto, mas alguém que veio para poder modificar as coisas ao meu redor, para que seja um agente de mudança, um agente da restauração das coisas que estão aqui em nosso meio. O Eterno nos desafia, através desses ensinamentos, que nós somos agentes de mudança, somos agentes de restauração, somos agentes que Ele quer realmente mudar o mundo através de nós. Porque esses que transtornaram o mundo chegaram aqui também, eram de Antioquia. E então, o que é? Por que nós vemos o Eterno falando dessa forma? Alguns indivíduos que vieram depois que foi escrito isso, tentaram entender, e nós vemos que nós somos homens, somos simbólicos. Você já percebeu que você olha para uma pessoa e basta ele estar de branco, ou ele é pipoqueiro, ou ele é pai de santo, ou ele é médico, ou ele é profissional de saúde, mas alguma coisa te lembra. Vê um homem de farda, você sabe que você precisa de respeitar. Você vê aquele indivíduo que coloca com determinadas indumentárias, nós já entendemos. Aquele pedaço de papel verdinha com o número 100 e tudo em Deus nós confiamos, está escrito, é só um pedaço de papel? Ele tem um valor intrínseco, é símbolo, simplesmente. Se eu só pegar o papel daquele ali, é um símbolo. Nós somos seres simbólicos, nós vivemos por símbolos. Se nós queremos o tanto de letras juntas, eles vão formar palavras que vão dar significado às coisas. Se eu coloco textos, ideias ali naquelas palavras, elas são símbolos que são ideias para mim. E nós, na verdade, somos seres que simbolizamos alguma coisa. Se eu ponho essa aliança aqui na mão esquerda, para nós já significa alguma coisa. Se estiver lá na Índia uma mulher com uma pedrinha na testa, nós sabemos que ela é casada. Não mexa, não. Não há problema. Então, nós vivemos por símbolos que estão aí dentro de nós. E aí o Aristóteles vai definir o homem como um animal político, zoum politikon. Ele é um animal político, mas ele não é só político. Ele, antes de ser político, ele é um ser simbólico, um ser espiritual, pois vive no mundo qualificado por ideias e sentidos, é o que ele vai dizer. A humanidade, então, ele está inserido em um ambiente de significados, que podem ser carnais ou espirituais,
sendo o materialismo a filosofia que descarta a existência de significação espiritual transcendente, para o qual os únicos sentidos válidos são os 5 sentidos. Materialista. Mas o idealismo, por sua vez, dentro da corrente filosófica, entende que o espírito, a ideia, dá significado às coisas, até mesmo os sentidos e sensações carnais, condicionando a ação da carne, segundo uma racionalidade para a qual os fenômenos do mundo são organizados simbolicamente, racionalidade que não é exclusivamente carnal, transcendendo os 5 sentidos. Não é simplesmente aquilo que é aparente, mas tem algo mais. E é exatamente nesse aspecto que nós estamos inseridos. Então, Tzitzit eu teria, nesse texto, eu não vou aprofundar nisso, mas tem 5 razões que eu poderia dizer que quando eu uso o talit, eu estou anunciando. Então, quando eu estou usando isso aqui, eu estou anunciando para a minha cabeça, para mim mesmo, quando eu olho assim, Tzitzit. Chale é o pedaço de pano, Tzitzit são essas cordinhas aqui. E ele vai, então, primeiro, para me lembrar das promessas do Eterno. E lembrar especificamente do que aconteceu nessa paraxá. Eu tenho que lembrar. Então, gente, se Deus coloca um símbolo para me lembrar do que aconteceu nisso aqui, para que eu possa usar sempre, presta atenção. Tem alguma coisa importante aí para as nossas vidas. Pôr em prática. Não adianta nada lembrar e não fazer. A terceira coisa, terceira lição que nós temos dentro desse texto é não seguir os desejos do coração e dos olhos. Se nós vemos que um dos pontos da trindade do pecado é que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, é o que a palavra nos fala, que nós temos 3 maneiras que nós vamos pecar através. Mas os nossos olhos pecam, e nós vemos quantos pecam simplesmente por olhar coisas, botar os olhos onde não devia estar colocando. Quantos pecam por isso, e dali para frente vem algo avassalador na sua vida. Lembrar que todo o povo saiu do Egito. Lembrar que nós saímos do Egito, tivemos um peço, passamos pelo deserto em nossas vidas para que nós possamos chegar em Canaã. Então, lembrar que nós temos fases em nossas vidas que precisamos de ser abençoados. E lembrar quem é o nosso Deus. Que nós não temos simplesmente uma figura de Deus, mas temos um Deus atuante em nossas vidas, que modifica a história e que faz história através daqueles que estão. Você já imaginou o que nós temos nesse talit? Temos aqui todo o nosso tzitzit. Nós temos 5 nozinhos. Presta atenção que cada nozinho desse tem um significado. Eles nos lembram também os 5 livros da Torá. E temos aqui 8 fios. Esses 8 fios aqui embaixo são 8. Quem não tinha contado ainda, conta que tem 8 no seu aí. Esses 8 fios vão nos lembrar as 8 janelas da alma que nos fazem pecar. Então, todo dia, quando eu coloco o talit para fazer a minha oração matinal, o Eterno quer me lembrar, olha, cuidado nesse dia que você tem 8 janelinhas para você pecar, e cuidado com elas. Abençoe-as. Olhos. Posso pecar pelos meus olhos? Sim. Por aquilo que eu ouço? Sim. A boca, será que eu peco falando? O que entra pela boca não contamina, mas o que sai, isso é o que Yeshua nos lembra. O cheiro, as ações, aquilo onde eu vou através do meu cheiro, das mãos, dos pés, do sexo e do coração, completando as 8 áreas da nossa vida. E nós vemos que até Arão, quando ele vai pedir as roupas que ele faz da roupa do sacerdote, Deus tem cuidado de especificar que ele tem um calção para poder vestir, para poder cuidar, para lembrar que ele tem que proteger uma área importante da sua vida. Quantas pessoas não se lembram dessas áreas e sofrem problemas muito sérios nas suas vidas porque não lembraram que ele tem áreas difíceis em sua vida. E eu me lembro quando, fazendo uma palestra para jovens, e
um deles me disse lá o seguinte: olha, você está falando que tem desejos carnais, que eu tenho que fugir dos desejos da mocidade, que isso não é uma coisa boa, mas eu não tenho nenhum problema. Eu posso dormir a noite inteira com a minha namorada, que eu não teria nenhum problema de pecar com ela. Eu falei, então, se era um domingo, pode passar segunda-feira no consultório que você tem problema. Você está doente, provavelmente. Ou então está mentindo. Mas então nós temos, ele manda colocar um fiozinho azul. Tem alguns que colocam, outros que não colocam. Aí tem algumas questões do Xilazon, eu não vou entrar em contato, mas eu vou me ater à palavra, o que ela está falando. E esse fio azul que nós temos aqui, um só, ele remonta então ao mar, ao céu, lembrando do Eterno, que quem garante a execução de todas essas questões em minha vida, quem garante vitória para a minha vida quanto ao pecado, não sou eu, e sim o Eterno, quem vai garantir que eu tenho vida em muitos aspectos. E aí, 8 também ainda pode, da raiz Shemonê, que ele vem, a palavra 8, fala do mais que é perfeito, o 7 fala da perfeição, e lembra também o Mashiach, Yeshua, nosso Redentor. Eu posso lembrar aqui através do fio azul. Então, nós vemos que temos uma série de significados, mas ainda tem um significado, a palavra tzitzit, em hebraico, quando eu coloco as letras, são números, e esse número de tzitzit, ele vai dar 600, mais os 8 fios que nós temos na pontinha, mais os 5 nós, eles formam um número de 613. Tem algum significado esse 613 para nós? Nós temos 613 orientações para a nossa vida. Então, você sabia que o seu talit, então, tem esse significado? Ele não tem nenhum poder em si, mas ele é para nos lembrar. As pessoas querem, às vezes, jogar o talit em cima de uma pessoa, colocar ali para que se ele tivesse um poder restaurador de cura, nada, absolutamente nada. É um pedaço de pano, mas um pedaço de pano que traz um memorial, que traz à nossa memória a bênção que o Eterno quer nos trazer. E através desse momento aqui que nós vamos ministrar, nós vamos verificar que essa paraxá tem alguns personagens dela, que eu gostaria de destacar. Toda a historinha tem um personagem. E essa aqui, não tem dúvida nenhuma que tem personagens aí que nos chamam muita atenção, são os 12 espias. Que eu poderia dizer que é 10 mais 2. Né? São 12 mais 10 de um lado e 2 do outro. Temos um personagem Moisés nessa historinha. Temos o povo, que é o outro personagem que eu chamaria. E temos o Eterno, que são os personagens. E esses personagens têm algo a nos ensinar, cada um deles, de acordo com as suas atitudes. Então, Moisés envia espias. E o texto fala claramente que Deus enviou espias. Mas será que foi Deus mesmo que mandou? Então, nós vemos lá que ele mandou, vamos ver aqui. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo e seus pais enviarás um homem, sendo da qual príncipe entre eles. E aí a gente fica pensando, mas Deus não havia chamado esse povo, já havia prometido lá no Egito uma terra, então para que mandar espias para espiar uma terra, para poder conferir a bênção antes de ter a bênção? Será que faz sentido isto? A gente entende que não. Se Deus nos fala, será que Deus estaria duvidando das suas próprias promessas? Jamais, absolutamente, Deus não duvidaria em momento algum das suas promessas. Então, por que esses espias são enviados? Eu preciso de ir lá, em Deuteronômio, verificar que o que Moisés fala na entrada da terra. Ele diz o seguinte: eis aqui o Senhor teu Deus tem imposto essa terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como falou o Senhor
teu Deus a teus pais, não temas, não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste, eles chegaram a ele e disseste, mandemos homens adiante de nós para que espiem a terra, e de volta ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens de cada tribo, e um homem, e aí ele vai contando a história. Mas eu queria chamar a atenção de que o povo pediu. Moisés concordou. E aí a gente imagina que pedidos que nós façamos a Deus, mesmo que não sejam de acordo com a vontade de Deus, Ele pode nos conceder alguns pedidos? Nós sabemos que sim. Quando pediram um rei, ele deu Saul, era da vontade de Deus que eles tivessem um rei? Não, Deus então concede, mas para que Deus concede coisas que Ele de antemão sabe que não vão ser boas para nós? Então nós vemos que precisamos, quem precisa disso somos nós, são os ensinos que nós precisamos de ter. Então, esses ensinos, o Eterno quer muitas vezes nos ensinar. E para nos ensinar, Ele permite que nós passemos por situações difíceis. Se eu não entendi a vontade plena de Deus para a minha vida, se a palavra dele eu duvido e ela não foi suficiente, então eu tenho dificuldades com aquilo que vai ser realizado. Por isso eu tenho que tomar muito, muito sério aquilo que eu estou pedindo a Deus, que muitas vezes Ele está fechando a porta, não está dizendo que não, está dizendo que espere, eu estou insistindo, e muitas vezes eu vou ter uma resposta que vai ser para meu tratamento e não vai ser para minha bênção de qualquer maneira, porque se eu aprendo, mas eu posso aprender através do amor, não preciso de aprender através da dor. Então nós vemos que Deus permite, então, que o homem interfira nos seus planos, já tendo sido definidos para o nosso ensino. Confiar inteiramente nos fará mais felizes e encurtará o caminho para que sejamos abençoados. Mas confiança inteira, sem duvidar, nos faz ser abençoados. Aí a palavra nos fala que deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos vêm primeiro? Não, deleitar-se no Senhor é que vem primeiro. Se eu entendo a vontade dEle para a minha vida e busco aquilo que a Torá nos ensina como vontade, eu vou entender que aquilo que Ele está de acordo, em harmonia com a vontade dEle, aquilo vai ser felicidade. Então, nós vemos que pensando nesses aspectos, vamos partir para algo que Deus chama homens para fazer a sua obra. Deus poderia fazer todas as coisas aqui, como um passe de mágica, fazer todas as coisas? Claro que Ele poderia fazer, e Ele faz isso, mas Ele confia a homens. E esses homens, nós vemos o texto que nós lemos aqui, à frente na leitura da Paraxá, e às vezes a pessoa pensa, para que ler 12 nomes, dizer de qual tribo que ele é, dizer de onde ele veio? E tem gente quando vê alguma genealogia, vê esse tanto de nomes, ele pula esses nomes logo de uma vez e não vai logo lá para frente. Mas a leitura de hoje nós lemos especificamente, nome por nome, de qual tribo era, de quem era o pai, qual família. Por que isso? Deus nos conhece, Deus nos chama, com nome, CPF, carteira de identidade, tudo certo, porque Ele conhece a cada um de nós e conhece as intenções do nosso coração. Aí nós vemos que Ele chama Sete, Ele chama Noé, chama Abraão, chama Moisés, Josué, Davi, Salomão, os profetas. E se eu vou no texto de Mateus, ele vai falar de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 gerações, 28. Desde a deportação da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações, 42 gerações. E se nós vemos nessas gerações, quando nós lemos ali,
nós vamos identificar algumas, que uma está dentro da nossa Haftará de hoje, em Josué 2, que é Raabe. Nós temos Raabe, uma prostituta, participando dessas gerações. Temos Manassés, que era um bruxo, um feiticeiro, participando ali, mas Deus muda a vida dessas pessoas para que eles pudessem ser participantes de qual genealogia mais importante? A genealogia de Yeshua. Então, mesmo pessoas que não são aparentemente muito boas aos nossos olhos, que nós não fazemos muito caso delas, não faríamos caso delas, mesmo Davi, depois do pecado com Batseba, nós certamente, nas disciplinas de algumas igrejas, ele não estaria nem como membro, estaria cortada a sua carta de membro de igreja, por causa do pecado que ele tem, e Deus o chama de homem segundo o coração dele, mas o coração transformado, o coração que é capaz de mudar inteiramente de acordo com os propósitos do Eterno. Nós não podemos fazer pouco caso de ninguém, daquela pessoa que mais eu penso que seria difícil de aceitar e de mudar a sua vida. Eu não posso negar que Deus pode atuar naquela vida e transformá-lo, mudando inteiramente a sua história. E será que Deus nos chama hoje também? Chama a mim, chama você. Muitas vezes nós pensamos, e eu tenho pensado muitas vezes, dentro da minha própria história, vejo que nasci de parteira, lá no interior de Minas Gerais, numa roça, pensando bem nessa história, entregador de leite, quando 7, 8 anos de idade, vendendo frutas na rua. Será que poderia esperar alguma coisa boa vinda lá do interior das Minas Gerais? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa da cidade onde você está? Será que pode vir alguma coisa boa lá do Baldim? Será que pode vir alguma coisa boa de Ribeirão das Neves? Nós podemos ver que nós temos muitos preconceitos em nossas vidas. Temos muitos preconceitos achando que nós podemos dizer que só aquele que tem um DNA, que tem um palacete, que tem uma educação, que foi para a França, que poderia ter realmente lugar na obra do Senhor. Mas eu penso que jamais poderia imaginar que um dia poderia estar aqui nesse púlpito falando e dando a mensagem de uma paraxá de hoje. Mas o Eterno aprove a ele fazer isto. Aprove a ele chamar. E ele chama cada um de nós. E por que ele chama pessoas com identidades definidas, com os lugares mais distintos onde nós moramos? Será que nós podemos criar discriminações? Então ele enviou, segundo a ordem, eram todos eles principais e os seus nomes. E me chama a atenção, eu estou estudando o livro de Ezequiel agora, nesse momento. Nós estudamos sempre um livro nas minhas manhãs de estudo, e é o livro de Ezequiel escolhido para estudar. Curiosamente, em momento algum, ele é chamado como representante do Eterno. Deus não o chama como filho de Deus, em momento algum. Como é que ele chama sempre Ezequiel? Ezequiel ele vai chamar sempre como filho do homem. Se eu colocar ali, no hebraico, é homem, ou humano. É como se ele dissesse, ô humano, fala isto, ô humano, fala isso. E, curiosamente, sabe de uma outra pessoa que nunca se intitulou como filho de Deus? O próprio Yeshua. Os homens é que chamaram ele de filho de Deus. Ele sempre, quando se autorreferia, ele dizia, 66 vezes, ele se identifica como filho do homem. Humano. Eu sou humano. Eu vim a esta terra aqui exatamente, ele dizendo, para que eu possa trabalhar como humano, viver como humano, dizer que o projeto de Deus para o homem, ele não precisa de falhar,
O projeto de Deus para o homem é um projeto que dá certo. É um projeto de Deus para o homem, é um projeto que pode modificar o mundo inteiro. Mas através desse homem que eu fiz, através dessa criatura que eu fiz, mas uma criatura transformada, uma criatura moldada pelas minhas próprias instruções. Então, dessa forma, eu posso mudar o mundo. E aí a gente vê outro, Elias, que era sujeito às mesmas paixões do que nós. Orou com fervor para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou depois, choveu. Orou e fez mudanças tremendas. A gente pensa assim, é um super-homem. Não, é um homem segundo as mesmas paixões do que nós. E essas identidades que ele nos chama hoje, paixões, desejos, emoções, e há algo que a psiquiatria nos define com ego, com o nosso eu. E esses desejos, paixões que nós temos, e é exatamente pessoas dessa forma que são usadas por Deus. Muitas vezes a gente pensa pessoas que oram, que abençoam, pessoas que são curadas de câncer, pessoas que têm vidas transformadas e que depois de orações são transformadas, são pessoas diferentes de nós. Não, são pessoas com os mesmos desejos e paixões do que nós. Mas Ele nos chama com todas as nossas emoções, com todas as nossas dificuldades que nós podemos ter, com todas as dificuldades que eu poderia ter nos meus relacionamentos, com todas as dificuldades que eu poderia ter de entendimento no meu casamento, no meu trabalho, em tudo aquilo que eu poderia ter, mas nós precisamos desses egos controlados pelo Espírito para produzirmos os frutos do Espírito. Se nós queremos produzir frutos do Espírito, nós precisamos de fincar a agulhinha do balão do nosso ego inchado para que ele possa desinflar, que é o primeiro passo que Yeshua nos fala, que está na direção para termos o controle das nossas vidas no modelo de Yeshua. Bem-aventurados, ele chama os pobres de espírito, aqueles que não têm o seu ego inflado, porque deles é o reino dos céus. Então, que o Eterno realmente ele quer nos chamar dessa forma, mudando. Então, qual a missão que os espias tinham ali? Subir para o Neguebe, penetrai as montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, que tal é essa terra em que habita? Se é bom ou mar, tais são as cidades que habita. Se arraiais ou fortalezas, que tal é a terra? Se gorda ou magra, se nela árvores ou não, esforçai-vos e tomai o fruto da terra. Então, a primeira coisa que ele pede, penetrar pelas montanhas. Então, a gente gosta de planície, né? Tudo planinho, bonitinho, montanha a gente não gosta não, subir morro é ruim, né? Tem que fazer esforço, tem que ter perna boa, tem que fazer exercício, tem que malhar para poder realmente fortalecer as nossas pernas. Pouco tempo nós vimos aqui a turma subindo a Serra do Curral, muita gente lá reclamando que às vezes a coisa estava difícil e tudo, cansado, mas subir morro às vezes não é tão bom. Mas a primeira coisa que ele pede, suba as montanhas. Subir montanha é bom, porque quando você sobe a montanha, dali você tem uma visão de todas as planícies. Quem já subiu montanha vê as planícies, vê do alto. Então, o que o Eterno o que ele permite ao povo Moisés, falando, vai subir a montanha. De lá você vai ter uma visão do todo. Não fica só na picuinha, nas coisas miudinhas, não, nas coisas miúdas. Pensa grande, pensa bem, de uma maneira larga o seu pensamento, alargue a sua visão, alargue o seu pensamento, alargue aquilo que você quer ver. Deus não quer coisas pequenas para os seus filhos, Ele quer coisas grandes, mas se nós pensamos pequeno, evidentemente, nós também não vamos conseguir nada além disso. E aí ele pede, vede a terra, se é boa ou se é má, gorda ou magra, se há árvores. Vai dar uma pescutada, vê, ele não quer realmente ninguém enganado com as coisas. Veja com seus olhos a realidade da terra, a realidade de onde você está inserido. Coloque exatamente essa sua visão, vendo aquilo onde Deus te colocou.
É preciso que você tenha exatamente isso. Vocês, espias, tenham a noção exatamente onde vocês estão sendo colocados. Então, Deus permite que você possa ter a visão de onde você está. Se o povo é forte ou fraco, eu preciso de entender realmente com quem eu estou mexendo, com quais as pessoas eu estou mexendo, com que tipo de gente ela vai estar do meu lado, com que tipo de patrão eu tenho que viver, com que tipo de esposa ou marido eu tenho que viver, com que tipo de pessoas eu tenho que angariar o meu dinheiro, com que tipo de aluno eu vou ter, com que tipo de realizações eu preciso de ter, eu preciso de conhecer, eu preciso de mapear a minha situação. E aí, se arraiais ou fortalezas, ele pede para olhar que cidades, nós moramos em cidades, nós sabemos em que lugares nós moramos, quem são nossos vizinhos, será que nós conhecemos quem são as pessoas que moram à direita, à esquerda, que moram em cima, embaixo, no nosso prédio? Eu me lembro de um curso de missões que eu fui fazer no Palavra da Vida e foi muito interessante, que um jovem que estava querendo ser missionário no exterior, e a primeira pergunta que o Haroldo Heimer fez para ele, o reitor do seminário, quem que mora, onde você mora? Mora num prédio. Qual o andar que você mora? Mora no 3º andar. Quantos apartamentos por andar tem? Tem 4. Você conhece o vizinho do seu lado esquerdo, do lado do seu direito? Não. Você conhece o vizinho que mora em cima de você? Não. Você conhece o vizinho que mora embaixo de você? Não. Então, volta para sua casa, vai conhecer seus vizinhos, depois você vem aqui para se candidatar a ser missionário. Então, nós vemos, se você não conhece aquilo que está ao seu redor, como é que você quer ir falar distante? Como é que você quer ser usado por Deus distante da sua casa? Você não conhece nenhuma mazela, nenhum problema daquele que vive com você, que trabalha 10 anos, 20 anos com você, você não conhece absolutamente nada da vida dele, você não conhece o seu vizinho, não conhece nada de ninguém. Como é que você quer ser sal e luz e ser abençoado e abençoador do Eterno? Absolutamente nada. Ele fala, tomai do fruto da terra. Só no 5º ponto é que ele vai tomar do fruto da terra. Eu preciso de ter algumas condições para que eu possa ser abençoado com o fruto da terra. Deus fala que nós temos sempre uma missão onde Ele nos envia. E Ele nos envia a cada um de nós e Ele precisa de objetivos definidos para cumprir durante a nossa jornada. Nós, com toda certeza, temos também montanhas a subir em nossas vidas. Temos terras boas e más para explorar, com toda certeza. Temos povos fracos e fortes ao nosso redor. Nós temos arraiais e fortaleza onde nós vamos morar. Mas primeiro temos que vencer as nossas fortalezas mensais, os nossos cárceres mentais precisam ser vencidos. Precisamos do Espírito em nossas vidas para que o fruto do Espírito possa ser produzido em nossas vidas. Nós não temos dificuldades em vencer as batalhas de fora se nós vencemos a nós mesmos e colocamos isso sob o controle do Espírito do Senhor. Mas temos o fruto da terra para nos alegrar. Ele sempre nos dá o fruto da terra quando nós nos abençoamos, que é o fruto. E se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. É difícil? Sim, mas o Senhor quer agradar de nós podemos. Então, a visão dos espias, os 10. Eles chegaram e disseram, a terra lá que você mandou realmente é essa mesmo, ela mana leite e mel. Fomos à terra que nos enviaste, ela em verdade mana leite e mel, esse é o seu fruto. E nós lembramos lá do fruto, um cacho de uva com 2 pessoas carregando, e a gente pode ver que temos algumas espécies de uva que dão cachos de uva de até 2 quilos cada cacho, mas esses cachos de uva, curiosamente, você tem 10, 20 cachos ligados na mesma haste, então formam um cacho de uva com 10 cachos de 2 quilos, 20 quilos de uva. Para você não deixar despedaçar aquilo, você tem que colocar num banguê mesmo, numa vara e de pendurar, senão você vai amassar. Se você bota aquilo ali dentro de um saco de alguma coisa, ela amassa toda, então tem que ser de pendurado mesmo para ela poder fazer. E é por isso que eles carregaram de pendurado, para poder mostrar que tinha cacho mesmo. É possível ter cacho de uva de 20 quilos. Se um cacho de 2 quilos, você pode ver isso aí,
e chegar em regiões que hoje ainda produzem dessa forma. Então, eles, vindo à terra lá dessa forma, eles estavam vendo as coisas como Deus vê. A terra é boa, a terra mana leite e mel. E se Deus prometeu, evidentemente Ele cumpre. Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. E na visão dos 10 espias. Porém, contudo, todavia, temos as adversativas, né, que a gente vem com alguns poréns na nossa vida. Contudo, o povo que nela habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Vimos também os filhos de Anak, os amalequitas habitam, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar ao longo do rio Jordão, e aí vai, não poderemos subir contra aquele povo que é mais forte do que nós. Um desastre. É a terra que devora os seus habitantes. Fantasia, né? Como é que terra come gente? E ainda tem uma outra fantasia. Éramos aos seus olhos e assim como gafanhotos. Para nós, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos. E para eles também. Eles enxergavam a gente como gafanhoto. Será que era verdade isso, esse relato? Nós vemos também mais fantasia. Se eu fosse dizer hoje, no termo, mais fake news, né? Então, o que eles enxergaram lá, além da terra e da promessa de Deus? Inimigos poderosos. Meu Deus, será que nós estamos enxergando também inimigos poderosos perto de nós, mais poderosos que nós mesmos? Cidades fortificadas, onde nós estamos morando, será que tem cidades fortificadas? Ou será que nós temos cidades fortificadas dentro de nós mesmos? Que está impedindo a nossa visão, está impedindo que alarguemos a nossa visão, impedindo que nós subamos a montanha e enxergamos de lá de cima? Estamos vendo gigantes, e gigantes, muitas vezes, coisas que nós não podemos, problemas que nós não podemos nem vencer, e estamos enxergando também como os espias enxergaram os gigantes. Inimigos fortes e malvados, jebuseus, perizeus, heteus, inimigos que eram muito malvados, inimigos mais fortes do que nós. E esse nós aí, o desastre, é exatamente que esse nós, eles estavam falando de Deus, de Deus também. É o grande desastre que devora seus habitantes. E éramos como os gafanhotos, parecia um grilinho perto dele. Que coisa! E nós vemos que os problemas, muitas vezes, nossos, são os nossos porém. Porém, tem coisa boa, tem bênção de Deus na minha vida, tem coisas abençoadoras para você fazer, tem algo abençoado para você ser nessa vida, tem algo que você precisa de mudar, tem algo que você vai brilhar nessa vida, tem algo que Deus preparou para você, mas tem esses bichos aí para poder atrapalhar. Quais têm sido os nossos inimigos? Quem eu tenho eleito como meus inimigos? Será que eles são reais mesmo ou estão aqui dentro da minha cabeça? Quais são as cidades fortificadas que eu estou precisando de penetrar? Será que a cidade fortificada não sou eu mesmo, que eu estou precisando de quebrar as muralhas com as trombetas ali de Jericó, como de Jericó foi quebrada as muralhas dele através das trombetas e do sopro de Deus? Quais os gigantes que eu tenho enfrentado em minha vida que precisam ser derrotados? Nós vemos que tem alguém querendo me devorar, alguém querendo comer, realmente comer a minha felicidade, comer tudo aquilo que Deus, comer a bênção de Deus na minha vida? Você anda sentindo como um gafanhoto, como um grilinho perto de um gigante? Tem olhado para o tamanho do seu problema ou a grandeza do seu Deus? Vamos repetir? Se o Senhor se agradar de nós, podemos. A visão dos espias agora de Josué e Caleb. Subamos animosamente, apoderemos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. A terra pela qual passamos para espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. A visão, então, deles é:
Apoderemo-nos. Tem problemas? Tem dificuldades? Ele foi feito para que eu possa vencer. Isso é só desafio. Isso não é problema. Não é dificuldade, coisa nenhuma. Tem coisas que estão te atrapalhando na sua vida hoje, tem coisas que estão querendo realmente te afogar, querendo atrapalhar. Apoderemo-nos disso. Subamos animosamente, é animado, eu preciso subir com ânimo, não pode ser devagar, não posso andar com aquele passinho lento, mas é com um passo largo, abençoado, subindo, abençoando. É isso que Ele quer nos abençoar. Poderemos prevalecer, evidentemente que eu vou prevalecer contra as dificuldades, contra os problemas que estão me colocando e que se colocam na minha vida, é isso que Ele quer nos ensinar. Eles rasgaram suas vestes, estão rasgando o seu coração muitas vezes porque pessoas não estão entendendo o propósito de Deus. Rasgar o coração, rasgar as minhas vestes, rasgar aquilo que tem diante de Deus, eu vou rasgar o meu coração muitas vezes, entendendo que há pessoas do meu lado que estão tão cegas, tão impossibilitadas de ver a visão de Deus, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele quer modificar em nossas vidas, e nós ficamos mendigando aquilo que não deveríamos mendigar, porque Ele quer nos dar vitórias, Ele quer que nós sejamos vitoriosos em nossas vidas. A terra é muitíssimo boa. Eu tenho que reconhecer que o que Deus faz para nós é bênção, aquilo que Ele nos dá, ainda que tenhamos dificuldades, ainda que tenhamos gigantes, ainda que tenhamos cidades fortificadas, ainda que tenhamos problemas, Ele sabe que aquilo que Ele nos dá é muitíssimo bom, não é boa, não é muitíssimo boa. Então vamos lá repetir. Se o Senhor se agradar de nós, podemos. Então, você tem subido as montanhas animosamente, animadamente? Será que é isso que Deus tem reservado para nós e nós temos feito exatamente isso? Eu tenho tido poder contra inimigos das nossas almas, eu tenho tido poder desinflado o meu ego, a mim mesmo, cuidado de mim mesmo, para que eu não olhe as coisas que não sejam com o olhar de Deus, com o olhar abençoador. Será que eu tenho prevalecido nas lutas do dia a dia? Eu tenho rasgado o meu coração diante de Deus, pedindo a bênção para mim e para os outros que não querem realmente entender o propósito dEle? Será que eu continuo crendo nas promessas de Deus, independente das circunstâncias? É exatamente isso que Deus quer, que nós continuemos abençoando e sendo abençoadores, independente das circunstâncias que estão do nosso lado. Vamos? Senhor, se agradar de nós, podemos. Então, a resposta do povo. Toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto, porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada. Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não vos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: construamos por chefe e voltemos para o Egito. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu à tenda da revelação, todos os filhos de Israel. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte e disseram: eis-nos aqui, subiremos o lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Qual foi essa resposta? A resposta diante da bênção e do desafio que estava na frente, gritou e chorou. Tem muita gente que Deus dá a bênção, mas você tem que lutar por ela. Eu vou gritar e chorar e lamentar, porque eu não quero realmente fazer. Eu pensei que Deus fosse me mandar simplesmente fazer uma oração e fazer com que eu pudesse ali, vir um fogo do céu, vir um anjo do céu, vir cá e me curar. E tudo, mas você manda mergulhar nesse rio barrento, sujo aqui. Não são os rios da Síria muito melhor do que esses? Naamã fez isso. E só foi abençoado quando ele foi capaz de rasgar as suas vestes, despir, mostrar toda a sua nudez, mostrar toda a sua lepra, mostrar aquilo que ele não queria mostrar para ninguém. Atrás das roupas reais tinham lepra ali. E muitas vezes atrás das nossas vidas temos lepras que precisam ser mostradas, precisam ser rasgadas diante do Senhor para que Ele possa nos abençoar. Mas ele grita e chora, não porque ele não quer
rasgar as suas vestes, mas porque ele quer exatamente continuar no seu pecado. Grita e chora porque não quer fazer a vontade de Deus, não quer passar por as dificuldades, mas sendo que o Senhor é que está na frente. Murmuraram, isso é pior ainda. Murmurar é dizer que eu posso fazer melhor do que Deus. E eles diziam só, eu posso fazer melhor. Deus está dizendo de uma forma, eu posso fazer. Murmurar, então, eu diria, tem um amigo meu que já ainda na escola de medicina, tinha um grupo de estudo bíblico lá, e ele dizia, olha, murmuração é dar louvor ao diabo. É dar louvor, dar posse ao diabo da sua própria vida, dar direito ao diabo de atuar na sua vida quando você murmura. Quantas pessoas murmuram, quantas pessoas praguejam no dia a dia, têm dificuldade de entender aquilo, ó dia, ó céus, ó azar. E isso ele vai murmurando, ele vai trazendo maldição sobre a sua vida e dando posse na sua vida, terreno na sua vida, para que o diabo possa atuar nela. E aí ele ainda vai ainda mais além, constituamos um chefe. Mas para quê? Para voltar para o pior, voltar para o Egito, vamos voltar lá para o lugar pior, as cebolas, os aipos, as coisas que tem lá me atraem muito mais. Tem gente que quer voltar para trás, está pertinho do lugar de ter a bênção, mas eles não conseguem ter a bênção porque não quer subir a montanha, não quer fazer o primeiro passo que é subir a montanha. Não confiaram nos líderes nem em Deus. O líder que falava por Deus não teve a confiança, e nem também em Deus. Então desafiaram a Deus. Desafiaram a Deus quando ele tem um projeto para a minha vida, e eu não quero o projeto de Deus para a minha vida, certamente vai ser um desastre em minha vida. Então, a primeira coisa que eles desejaram foi apedrejar Josué e Caleb. Quantas vezes, quantas pessoas com que nós não concordamos, evidentemente, e que nós queremos apedrejar. Pessoas que não pensam conosco, esse cara só está querendo pensar em Deus na sua vida, só está querendo pensar em coisas que tudo é na oração que se resolve, tudo é no jejum que se resolve. Que coisa, isso é fantasia, isso não se resolve dessa forma, eu tenho que ser prático na minha vida, eu tenho que arrumar um líder para poder me liderar, para poder fazer, se o lugar de lá era melhor, para que eu vou ficar no lugar de gigante? Meus filhos vão morrer lá, isso é falta de bom senso. Então, tentaram fazer a vontade de Deus na hora errada. Fazer a vontade de Deus na hora errada foi exatamente o que eles tentaram fazer. E o que aconteceu? Foram derrotados. Foram derrotados, então, quando tentaram fazer a vontade de Deus na hora errada. E quantas vezes pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas fazem fora do tempo, fazem fora da hora e não têm a bênção de Deus. São derrotas que vêm na sua vida. Então, será que eu tenho falta de esperança por causa dos problemas? Uma pergunta. Será que eu tenho murmurado e feito reclamações quando as coisas não vão bem? Será que eu tenho murmurado quanto à liderança espiritual que Deus colocou? Será que eu tenho murmurado e tenho esquecido de confiar somente em Deus, que as mesmas dificuldades que eu estou passando, elas são para meu ensino, para o meu crescimento, para a bênção em minhas vidas? Será que eu tenho apedrejado os que discordam de mim? Será que eu não posso simplesmente abençoar essa pessoa que discorda de mim, mesmo sendo algo que eu não concorde? Será que eu tenho feito a vontade de Deus na hora errada também, e com isso eu tenho perdido a bênção de Deus? Se o Senhor se agradar de nós, podemos ser abençoadores. Então a resposta de Moisés. Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: até quando me desprezará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Perdoa-te, rogo a iniquidade desse povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Então, com essa resposta, o que Moisés faz? Ele cai com o rosto em terra. Não é possível que esse povo, tendo visto tudo que viu, tendo experimentado tudo que viu, tendo sido abençoado, o Eterno estando tão perto de dia e de noite,
Não é possível que alguém tenha a capacidade de não crer. Exatamente. Aí ele vê exatamente que bobagem eu fui concordar com mandar esses espias. Eu deveria ter insistido mais com esse povo para que ele pudesse entrar. Confia em Deus. A minha mensagem não era mandar espias, era insistir. Moisés reconhece. E ele fica vendo que há uma descrença apesar de todos os sinais. Mas Moisés não desiste, ele intercede pelo povo a si mesmo. Aquele que tem a bênção do Senhor e que lidera segundo a bênção do Senhor, ele não desiste dos seus liderados em momento algum. Ele não desiste daquele que está em pecado. Ele quer realmente que ele possa ser restaurado. Nós não podemos desistir na intercessão de ninguém realmente está fora da nossa intercessão, do nosso amor, porque ninguém está fora do amor de Deus, a não ser aquele que o rejeita definitivamente. Então as consequências vêm, segundo o número dos dias em que espiasse a terra, a saber, 40 dias levarei sobre vós iniquidades por 40 anos, um por cada dia, e conhecereis a minha posição. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, nenhum de vós que fostes contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes. 40 anos de peregrinação no deserto, 40 anos de atraso da bênção. A bênção poderia ter vindo ali mesmo, mas foi 40 anos atrasado. Minha gente, quantas pessoas de nós atrasamos a bênção de Deus em nossas vidas porque não observamos esses princípios que estão sendo colocados nessa paraxá. Mas os murmuradores ali, aquele que se opõe a Deus e que tem um jeito de fazer melhor que Deus, tem outro jeito. Ele vai morrer. Ele está morto espiritualmente, mas morre fisicamente também. Mas, mesmo assim, pela misericórdia de Deus, os filhos são abençoados 40 anos depois. Então, nessas consequências, eu tenho que ter muito cuidado, porque nenhum pecado na minha vida, ele não deixa de gerar consequências. Deus me perdoa. Deus quer realmente o perdão. Mas se o pecado é contra a santidade de Deus, duvidando da santidade dele, eu vou ter consequências. O indivíduo que tem lá um filho fora do casamento, Deus pode perdoá-lo, ele pode aceitar, pode mudar a sua vida, mas ele tem a consequência, ele tem que cuidar o resto da sua vida daquela consequência. Podemos não ter mais 40 anos para que eu possa realmente esperar a bênção de Deus. Imagina bem, eu já estou com 70, chegando a 70, se eu tiver que esperar 40 anos, errar diante de Deus, esperar mais 40 anos, posso não ter esses 40 anos. Muitos de nós podemos não ter 40 anos para errar diante de Deus. É por isso que é preciso de considerar muito bem o que essa paraxá está nos ensinando. Não podemos atrasar a bênção de Deus para as nossas vidas, nem mesmo para os nossos filhos nós não temos direito, porque eles atrasaram a bênção para eles e para os filhos deles também. E eu posso ser abençoado agora, se eu desejar. Se eu, na verdade, desinflar o meu ego, colocar realmente no princípio de tudo, colocar Deus acima de tudo, me dispuser a fazer exatamente a vontade dele para subir as montanhas, enfrentar as cidades fortificadas, enfrentar os gigantes, enfrentar todos os povos que são maus, mas para que eu possa ter o fruto da terra. Vamos? Se o Senhor se agradar de nós, podemos. Então, para levar para casa, tem um texto que começa dessa forma na Bíblia. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu, antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Nós sabemos que a promessa do Senhor em Cristo Jesus é porque Ele possa transformar as nossas vidas, transformar o nosso eu, transformar a nossa desesperança, transformar a nossa incredulidade, transformar exatamente aquilo que nós gostaríamos de ser em tudo aquilo que Ele gostaria que nós fôssemos. E Ele quer nos lembrar, através de um simples pedaço de pano, que essas coisas têm que ser realidade em nossas vidas. Temos que ter realidade em nossas vidas que Deus, Ele precisa de estar em nós, que nossos problemas podem ser grandes, mas Deus é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar em nossas vidas, porque Cristo Jesus morre por nós exatamente para que nos possa dar esta vitória. Se o Senhor se agradar de nós, podemos. Kadima, que Deus nos abençoe nesta manhã. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.